A fuga do lobisomem. Era uma noite escura e tempestuosa. Eu, agora conhecido como Hermes, um jovem aventureiro da pitoresca cidade de Lavras da Mangabeira, no coração do Ceará. Estava prestes a viver uma experiência que mudaria a minha vida para sempre. O ano era 2013 e a cidade estava fervilhando com histórias assustadoras de um homem que se transformava em uma criatura horrenda e aterrorizando os moradores da pacata cidade Lavras da Mangabeira. Com o passar do tempo, essas histórias foram esquecidas, até que chegou o mês de julho, a época de festa junina. Eu, um jovem de 22 anos, estava ansioso para participar dos ensaios da quadrilha, que aconteceria entre as 22 horas até as 2 da manhã. Em uma noite de sexta-feira, meu pesadelo começou. Após o ensaio, fiquei conversando com alguns amigos até as 4 da madrugada. Decidi então voltar para casa sozinho, apesar dos protestos dos meus amigos. O caminho para casa passava por uma estrada deserta, cercada de fazendas e muito mato. Foi lá que eu vi o lobisomem no meio do caminho. Comecei a ouvir latidos que se aproximavam rapidamente. Com medo, decidi subir em uma árvore e esperar. Não demorou muito para eu ver uma matilha de cães correndo, seguidos por uma criatura que parecia um cachorro grande, mas era grande demais para ser um. A criatura tinha uma cabeça que lembrava de um javali, orelhas enormes e exalava um cheiro insuportável. Assim que a criatura passou, saltei da árvore e corri para casa. Na manhã seguinte, decidi que não voltaria a pé do ensaio. Pedi carona ao meu amigo Paulo, que tinha um carro e morava perto da minha casa. Na noite seguinte, Paulo e eu estávamos voltando do ensaio, quando vimos a criatura novamente. Com a luz dos faróis, conseguimos ver claramente a criatura. Ela tinha um corpo coberto de pelos, as pernas pareciam estar quebradas, as orelhas eram grandes demais e a cara dela parecia uma mistura de humano com javali. Assim que vimos a criatura, gritei para Paulo acelerar. E ele pisou fundo no acelerador e passamos rapidamente pela criatura. Olhei para trás para ver se a criatura estava nos seguindo, mas ela tinha desaparecido na escuridão. Desde aquela noite, nunca mais voltei a perto do ensaio, e sempre que passo por aquela estrada, lembro-me daquela noite assustadora e agradeço por ter escapado do lobisomem. Deixa-me mergulhar no passado e trazer à vida a história arrepiante de sua tia, irmã de seu avô, contou. A história se passa em uma época distante, por volta de 1970, em uma pequena cidade rural do coração do Brasil. Sua tia, Dona Clara, uma mulher de coragem e fé, tinha acabado de dar à luz a sua filha mais nova, a pequena Isabela. Naquela época, havia a superstição que pairava sobre a comunidade. Se uma criança não fosse batizada, o temido lobisomem viria buscá-la. Dona Clara ainda não tinha batizado Isabela. E em uma noite particularmente escura, ela se encontrava sozinha em casa com suas crianças. Seu marido José provavelmente estava na venda localizada a alguns quilômetros de distância. A casa deles, uma construção antiga e elevada, ficava sobre um porão, onde os cães dormiam. O piso de madeira da casa, desgastado pelo tempo, tinha algumas frestas. Naquela noite, os cães começaram a latir furiosamente, enchendo o ar com um sentimento de medo e apreensão.
À medida em que os latidos foram diminuindo, Dona Clara, olhando através de uma das frestas do assoalho, viu uma criatura grande e peluda, silenciando os cães com um gesto de shh, colocando o dedo indicador sobre os lábios. Em um piscar de olhos, a criatura saiu correndo do porão e desapareceu na escuridão. Convencida de que o lobisomem tinha vindo buscar a pequena Isabela naquela noite, Dona Clara correu para providenciar o batizado da menina. A partir daquele dia, a história do encontro com o lobisomem se tornou uma lenda na família, passada de geração em geração. A noite em que o lobisomem assombrou nossa cidade. Boa noite, Cris e amigos. Hoje vou compartilhar com vocês a noite aterrorizante em que eu e minha mãe nos deparamos com um lobisomem. Morávamos no interior do Paraná, uma pacata cidade chamada Guarapuava. Nossa rotina era simples e tranquila. Sempre nos recolhíamos cedo para dormir. No entanto, em uma noite do ano de 2003, mudou tudo. Fomos despertados abruptamente por gritos desesperados que ecoavam pela noite. Minha mãe, a quem chamarei de Maria, abriu a janela para tentar descobrir de onde vinham os gritos. Foi então que ouvimos grunhidos, roncos e avistamos uma criatura que se movia de quatro, como um cachorro, mas era muito maior. Maria fechou rapidamente a janela e, pelas frestas, continuávamos observando. A criatura era horrenda, com pernas estranhas e pouco pelos no corpo. Passou bem perto da nossa janela e seguiu em direção à casa vizinha. Para alcançar o quintal, a criatura se levantou e ficou de pé. Foi a coisa mais assustadora que já vimos. Maria gritou de medo e a criatura se virou para nós, uivando de uma maneira que fez o nosso sangue gelar. Fechamos a janela e Maria começou a rezar. Eu, com apenas 11 anos, estava curiosa e queria ver a criatura novamente. Mas Maria me repreendeu para que eu ficasse quieta. De repente, o cachorro do vizinho, que estava amarrado, começou a latir freneticamente. Em seguida, tudo ficou em silêncio. Eu adormeci, mas não sei se Maria conseguiu dormir naquela noite. Ao amanhecer, descobrimos que a criatura havia entrado na varanda da casa de onde vieram os latidos. O cachorro do vizinho, um pastor alemão chamado Balu, estava retalhado. Foi uma tristeza ver o Balu naquele estado. A notícia se espalhou pela cidade e muitas pessoas afirmaram ter visto a criatura. Desde aquela noite, sempre que ouço alguém dizer lobisomens não existem, lembro-me daquela noite em que o lobisomem assombrou nossa cidade. Permita-me recontar a história dos meus avós, os imigrantes italianos Giovanni e Maria, que se estivessem vivos, hoje teria em torno de 107 anos. Eles sempre viveram em uma fazenda isolada na região rural de Cocal do Sul, uma cidade encantadora do sul do Brasil. Giovanni, um homem robusto, de coração valente, tinha o costume de viajar para a cidade de bicicleta, percorrendo uma estrada sinuosa de aproximadamente 3 quilômetros, cercado por uma floresta densa e misteriosa. Durante essas viagens, ele vivenciou encontros sobrenaturais que marcaram sua vida para sempre. Em várias ocasiões, quando retornava para casa, sob o mato da noite, sentia um peso estranho na garupa da bicicleta. Ao olhar para trás, seus olhos encontraram uma figura aterradora de um lobisomem agarrando a sua bicicleta.
Sem perder tempo, Giovanni pedalava com todas as suas forças, sem ousar olhar para trás, até chegar em casa. Esses encontros com o lobisomem não se limitavam apenas às suas viagens. Mesmo em casa, quando Giovanni precisava usar o banheiro de madeira, um pequeno anexo construído fora da casa, ele podia ouvir uivos arrepiantes de lobisomem ecoando pela floresta. A cidade de Cocal do Sul também tinha suas próprias lendas. Havia uma danceteria chamada Gato Preto, famosa por abrir suas portas durante a quaresma. Em uma dessas quaresmas, o homem com patas de cavalo foi visto na danceteria. Depois desse incidente, a danceteria fechou suas portas para sempre. Se essas histórias são verdadeiras ou não, ninguém pode dizer com certeza, mas Giovanni e Maria acreditavam nelas, e essas crenças se tornou parte de sua história. Muito obrigada pela sua presença. Se gostou do vídeo, deixe seu like. Se for novo por aqui, inscreva-se no nosso canal e assine o sino das notificações. Comente qual a sua cidade. Também aceitamos sugestões de vídeos. Se gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, se torne membro ou dê um valeu. Também compartilhando os vídeos com seus amigos nos ajuda a alcançar mais pessoas. Desde já agradeço e até o próximo vídeo. Tchau, curiosos!